Boa noite, pessoal. Que bom que vocês já estão entrando. Que bom. Oi, é só dar um tchauzinho aí. Vocês conseguem? Só me dá um ok se todo mundo tá ouvindo bem, tá? Se não tem interferência, nada, só me dá um ok. Conrado já entrou, eu já vou chamar ele pra gente conversar enquanto vocês vão entrando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre ansiedade, tá? Por conta desse momento que a gente está vivendo, né? E de ser uma das queixas, assim, principais na atualidade, né? Por conta do nosso estilo de vida, por conta de tudo isso da nossa vida mais corrida, né? E a ansiedade, ela tem sido relacionada agora, a gente conseguiu já ver alguns estudos com o desenvolvimento de algumas doenças que antes não tinham ligação, né? Então, ataca o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de inflamação. Então, para a gente não deixar isso, né, perder o controle, eu convidei o Conrado, psicólogo, para conversar um pouquinho aqui com a gente. E hoje vai ser bem específico, assim, da área da psicologia mesmo. Ele vai trazer algumas orientações para a gente, algumas definições para a gente entender, né? O que é esse quadro de ansiedade. Boa noite, pessoal. Tô vendo que vocês estão entrando aí. E aí eu vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Conrado, só me dá um oizinho para eu te ver de novo, para eu já te chamar aqui na conversa. Aí ele vai se apresentar e a palavra vai estar com ele, tá? Vai ser uma conversa bem tranquila, assim. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, quiser ir perguntando aqui durante a live, durante o que ele for falando, pode colocar aqui que eu vou tentar vou tentar ler e vou passando, tá? Pronto, vamos ver. Vou esperar ele entrar. Tá conectando aqui. Boa noite, pessoal. Que legal. Ah, oi, Jader. Eu não tô te escutando. Mas se estão me ouvindo, tô aí, vamos lá. Muita gente A entrando, palavra isso tá é com legal. você. Eu queria só, assim, para começar, que você se apresentasse um pouquinho, tá? Falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, e aí depois você pode tocar o assunto aí, a gente vai conversando. Tá bom, eu tô desde 2012 na psicologia, né? Aliás, 2012 não, 2006, exatamente. Tem um tempinho já que a gente está aí na psicologia. Trabalhei vários anos com clínica, trabalhei também com periódicos, né? Quando morei em Rio das Ostras, especificamente na cidade de Macaé. Trabalhei 3 anos com outros colegas, né? A gente tinha que fazer essa análise anual que a pessoa tem que fazer para ver se ela está apta para continuar nas funções dela. E a gente fazia no pessoal de brigada, né? Então, assim, foi um tempo e uma experiência diferente, mas bem legal e diferenciado do que eu faço hoje. O ano passado trabalhei com a psicologia escolar, mais especificamente eu trabalho mesmo com clínica, atendimento a crianças, adolescentes e adultos. Hoje mais adolescentes e adultos. Então esse é um pouquinho aí da minha história para também não ficar aqui falando muito tempo aí, né, sobre mim. Então, pode entrar aí no assunto, pode decorrer daquilo que você preparou, a gente está aqui para te ouvir. Joia, joia. Quero deixar o pessoal aí bem à vontade, tá? Tô vendo o pessoal lá de Rio das Ostras entrando, tem gente de São Paulo, muito legal aí, de Itamonte, então, hoje eu atendo em Caxambu, né? Às terças-feiras eu estou em Caxambu, atendo em Itamonte também, numa clínica em Itamonte, tenho meu consultório em Passa Quatro. Então, aquele abraço a todos os amigos,
colegas, irmãos que estão aí nos assistindo, né? Que seja um momento bom. Bom, eu quero começar falando, Débora, assim, será que a ansiedade, ela tem algo de bom? Porque, veja bem, eu quero começar falando isso, porque tem muitos profissionais, inclusive psiquiatras, que apontam que a ansiedade, ela não é de toda ruim. Dentro da ciência, numa visão científica, ela não é de toda ruim. Como que eu, Conrado, gosto de separar isso, né? Eu chamo de preocupação, ou seja, você ocupa sua cabeça com aquelas coisas que são naturais, compromissos que a gente tem, problemas que a gente tem que resolver, né? Problemas existem para a gente resolver, né? Então, assim, você se ocupa antecipadamente de coisas que você tem que fazer, né? Isso vai te ajudar a enfrentar melhor situações arriscadas ou coisas assim. E isso a gente chama de ansiedade boa, né? O que eu chamo de preocupação. Assim como existe aquele estresse bom, o nosso corpo, ele responde. Quer dizer, ontem eu estava aqui preparando e tinha hora que eu percebia que eu estava um pouco eufórico, né? Falei, será que vai dar certo? Como é que vai ser essa live? Então, assim, esse é o estresse, que essa preocupação natural em todos nós acontece, né? O estresse prepara o nosso corpo para tensão e fuga. Então, tanto você preocupar-se quanto você ter um pouquinho desse estresse é natural, é legal, é sentir-se vivo, né? Mas e quando a gente exagera, ou quando você se preocupa demais, né? Ou quando esse estresse, ele fica em você e ele não passa, né? A gente precisa saber diferenciar isso, né? E por isso eu escolhi começar falando sobre essa coisa que está em nós, que é nos preocupar e nos ocupar com algo a ser feito. E esse estresse bom, né, que é o dia a dia, que ele vai e volta, aí você se acalma novamente e executa o que tem que executar, e lá na frente, daqui a pouco, você está aí novamente sendo envolvido numa outra situação de estresse. Então, assim, esse primeiro início, né, e eu começo falando, então, assim, também, o que é essa ansiedade, né? Vamos... Sim, acho que é uma... Não, é que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Conseguir entender, separar o que é bom do que é ruim, né? Disso tudo aí que você está falando. É um pouco do que a gente pretende aqui hoje, né? A gente falar exatamente do que está na gente, porque hoje em dia também tudo virou, né? Você fica um pouco triste, já estou depressivo hoje. Que bom que não é, você pode até achar que é, mas que bom que não é. Todo mundo se entristece, né? Então, da mesma forma, essa questão da ansiedade. Mas o manual, o DSM-5, né, o Manual de Psiquiatria, mais recente, ele define ela como um sentimento de antecipação de que alguma coisa, né, vai acontecer. Pode ser uma coisa eminentemente assim, difícil, né, mas não significa que seja uma coisa perigosa. Então, ela nos faz ficar nessa situação de ameaça, né? É a sensação de tensão que a gente fica, né? Nós sentimos uma preocupação demais, pensamos repetidamente demais, né? E às vezes, e aí é onde eu quero caminhar aqui, nós queremos caminhar hoje, é incontrolável. Algumas vezes incontrolável. Daí tem que começar a se pensar o quanto aquilo não está natural, algo está errado, né? Essa sensação desagradável demais, né? Como estou vendo gente aí postando aqui, né? E depois você fica à vontade aí para trazer as perguntas para nós, né? Mas o Almir aqui já coloca, né? Quer dizer,
é possível deixar o vício, né, de se auto-sabotar, que mecanismos podemos usar para reprogramar a nossa mente? Ele está colocando exatamente certo isso aí. É uma reprogramação, a gente precisa se reavaliar e a gente precisa mudar comportamento, o que não é fácil, né? Pensa bem, um camarada de 40 anos que fez uma coisa de um jeito só durante 20 anos, né? Quer dizer, mudar comportamento, uma coisa que ele faz há 20 anos e que acha natural, né? Mas que já não está mais natural, então, assim, é perigoso, né? Aí eu acho legal porque a autora, né, até Ana Beatriz Silva, até mostra aqui esse livro, aqui, ó, um livro show, ela tem vários livros, né, virou best-seller, inclusive, os livros dela, Depois Mentes você passou o Inquietas. nome pra gente. Certo, Como que esse chama aqui esse que chama você colocou? Mentes Ansiosas. Né? Mentes Eu Ansiosas. tenho outra Tá. aqui que é o Mentes Inquietas, dela também, mas ela acabou fazendo uma coleção de livros, eu acho muito legal. E ela dá um exemplo muito joia. Ela fala que ansiedade e medo é a mesma moeda, mas são os dois lados diferentes da moeda. Então, é um exemplo bem, bem simples, mas muito legal. Olha como que acontece com a gente, quer dizer, veja bem, é a mesma peça, né, mas com lados diferentes. Então, a ansiedade e medo, elas andam muito próximas. Aí, o que elas fazem, né? Você começa a ficar com medo de algo, esse medo começa a ser exacerbado, né, ou começa a ficar ansioso com algo. Então, medo e ansiedade acabam trabalhando, às vezes até junto e às vezes inversamente proporcional. Só que o que eles fazem conosco? Eles nos jogam para o estresse. Então, veja bem, medo e ansiedade são, digamos assim, são conceitos, são sensações mais subjetivas, né? Mas o estresse é algo objetivo, né? Por quê? Porque o estresse físico, né? é físico, é uma descarga física, acontece aqui com o corpo, é dilatação da pupila, né? Nossos pelos que se arrepiam, né? Você fica numa situação, né? No caso, pode ser agudo, né? E aí você fica numa situação de atenção e fuga, né? Então é o que nos livra das coisas, quer dizer, senão a gente põe a mão no fogo e ficava lá com a mão, né? Eu ponho a mão, começo a estressar, eu sinto aquilo, eu tiro a mão, né? E aí, o que acontece? Se esse estresse ele não volta para o normal, para o equilíbrio, ele retroalimenta, ou seja, ele volta para o medo ou ansiedade. Né? Então, olha o problema, o conceito sendo transformado em algo concreto para a gente. Né? Então, tem que aprender a lidar, né, para que esses dois lados da moeda, né, não fique aí o tempo todo nos machucando, né, nos atingindo e causando coisas ruins. Ah, mas que medo é esse, Conrado? Coisas que nós queremos muitas vezes evitar, né? Pode ser um pesadelo, onde você acorda até chorando, né? Tá aí uma reação, né, do estresse, né? Pode ser um animal que você, curiosamente, tem muito medo, né? Então, assim, um filme de terror, né? Coisas que trazem um medo também natural, mas que começa a ficar demais, né? Aquela resposta, né, que o nosso corpo vai dar a esse medo, ou a ansiedade, que é aquela sensação, né, de aperto no peito, de algo ruim. Peraí, não está normal, eu estou bem, as coisas estão bem, né? Assim, hoje em dia, então, né, essa pandemia, né, eu há pouco agora estava atendendo online, né, as pessoas estão ficando mesmo neuróticas com essa coisa toda, né? Então a gente tenta trabalhar, não fica assistindo, não fica vendo informação demais, né? Que seria outra coisa falar aí sobre a pandemia. Não quero focar aqui hoje na questão da ansiedade, né? Então, assim, ansiedade e medo vão trabalhar desse jeito na gente, né?
Uma outra coisa que a gente pode pontuar aí, né, que vem num segundo momento, qual seria a grande questão, então, dessa sensação de euforia ou de aperto no peito, né, ou esse medo exacerbado? A grande questão aqui é se essa sensação está sendo avaliada por nós ou não, né? Se você, por exemplo, pensa demais no futuro, né? Eu ouvi há pouco de alguém dizendo que o amigo está tão apavorado que ele deita para dormir e ele começa a pensar e ele fica imaginando, ele tem, vamos colocar em uma média de 50 anos, mas já fica pensando na mãe que está com 70 e que daqui 10 anos possivelmente ele vai estar sem a mãe e que daqui 10 anos como que vai fazer, e aí ele sofre porque ele já está pensando na morte da mãe, nossa, mas tem minha mãe, nossa, mas tem minha tia também. Gente, olha que situação, esse camarada não vai dormir, né? E ele começa, Débora, e os nossos ouvintes aí, ele começa a treinar a mente a isso, né? Então nem está aqui no que eu queria falar, mas já abri um parênteses rapidinho. Nós precisamos entender que o nosso cérebro não é mais visto pelos profissionais, por médicos, por psiquiatras, por laboratórios, não é mais visto como uma caixa cinza de concreto que foi uma vez feita, está pronta e acabada. Não, eles já perceberam em estudos claros, né, de que as nossas sinapses, né, quando a gente está aqui pensando, eu estou aqui falando, estou fazendo várias sinapses aqui, como seria assim, né, um raiozinho passando de um lado para o outro no cérebro, né? Nós estamos fazendo vários o tempo todo. Quando a gente, por exemplo, perde a audição de um lado, o nosso cérebro ele tem uma capacidade plástica, ele se remodela, essas sinapses, essas glias, elas passam a funcionar numa outra direção e ela vai procurar um outro lado do cérebro que não está sendo tão usado. Por quê? Porque você perdeu aquele lado. Então, isso é muito importante para a gente acreditar que neuropsicologicamente a gente pode mudar comportamentos, mas tem que treinar. Não é fácil. Dentro desse, se você tiver e quiser me interromper, fica à vontade, viu, Débora? Tá. Gosto de falar. Não, pode ir indo, acho que tá tranquilo. Eu tô pegando aqui algumas perguntas e aí eu vou te fazendo depois, tá? Mas você pode ir construindo aí o seu pensamento, aquilo que você preparou, tá tranquilo. Tá, joia. Essa grande questão da ansiedade, né? Essa constante sensação de avaliação é muito ruim, porque aí você, como esse exemplo que eu acabei de dar, ele deita para dormir, né? E aí você fica, e se? Eu costumo dizer que de forma bem simples, o si nos leva à lua, né? E pode ser o nosso inferno, essa grande verdade. E se eu não conseguir tirar minha carteira de motorista? Eu vi gente fazendo 4, 5, 6 vezes, sabe toda a matéria, vai lá fazer a prova, é reprovado, né? Porque o grau de ansiedade, o nível de ansiedade que ela já está, já é muito alto. Então, assim, a ansiedade está controlando ela. Ela já não tem mais esse domínio de como lidar com isso, né? Aí, se eu perder o emprego, ele deita para dormir, se eu perder o emprego, gente, todo mundo pode perder o emprego, não é verdade? Agora... E aí, deixa eu só fazer um adendo aí, até que a gente estava conversando hoje de manhã, né? Da minha parte, assim, que eu vejo, muitas vezes pessoas não têm o resultado porque fica na ansiedade de coisas grandes e não percebe o pequeno, e que aquele pequeno é um resultado também, né? Fica só, eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo, será que eu vou conseguir? Não estou conseguindo, mas está tendo uma pequena vitória, um pequeno deslanchar aqui, e muda o foco, né? Dessa questão, e aí fica... Não é todo mundo que vai dar um salto, né? Alguns conseguem, mas não é. Para você subir, né? Me lembro, tem uma praia muito linda em Rio das Ostras, aliás, não é Rio das Ostras, Arraial do Cabo.
né? Eles chamam até de o Caribe brasileiro, né? Ela tem 300, acho que é 325 degraus. Então pensa depois de um dia gostoso de praia, nadou, tomou sol, super cansado, aí juntando as mochilas, né? Aí você olha aquela escada e fala, nossa, são 325 degraus. Ora, você só vai chegar lá em cima subindo o primeiro degrau. Você pode até conseguir, né? Talvez até numa situação de ansiedade, vou 2, 3 degraus ao mesmo tempo, para chegar lá em cima logo. Né? Mas fora uma situação excepcional como essa, você sobe de um por um. E aí é ruim, porque a pessoa ansiosa demais, ela acha que não está funcionando, ela acha que não, seja nutricionista, seja o psicólogo, ela começa a fazer, não está dando certo não, gente, você foi 20 anos fazendo a coisa do mesmo jeito, né? Ou algum trauma e algo aconteceu nessa cabeça, né? Uma situação específica que talvez nem ela não saiba, né? Que é o gatilho, né? Então, toda vez que ela estiver diante de uma situação que o cérebro entender que é parecido, ou às vezes até igual, uma situação de decisão, né? Sofreu lá porque mudou de escola com 11, 12 anos, né? Foi traumático para esse pré-adolescente mudar de uma escola legal para uma escola toda pichada, cinza, por questões financeiras dos pais. Pois é, essa mente decorou aquilo ficou fazendo a sinapse de uma maneira e precisa mudar. E nem sempre ela lembra que é aquilo. Nem sempre ela sabe especificamente que aquele trauma lá, que pode ser uma coisa, parecer uma coisa simples como esse que eu levantei aqui agora, né, vai causar tanto problema. E aí a pessoa se auto-sabota, e ela repete, ela se auto-sabota, ela repete. Por quê? Em função, de repente, não estou dizendo que todos são, mas, de repente, por causa de um trauma específico. E aí, claro, ela vai precisar de uma ajuda, muitas vezes é profissional mesmo, né? A ansiedade, quando ela chega num nível elevado, ela se torna um transtorno. Literalmente, transtorna a vida da gente, né? Só que aí, gente, já é um problema que tem que ser lidado com um profissional. Não adianta você estar bem do corpo, né? Não adianta você super bem, indo bem profissionalmente, porque se você adquire um transtorno, né, ele precisa lidar com isso. Como? Com a ajuda de um profissional. Infelizmente, ainda desacreditam demais, né, na questão dos problemas que ocorrem na nossa cabeça e que nos travam, né. Você pode ser um exímio profissional e começar a ir mal exatamente por causa dessa autossabotagem, né, e aí você não consegue superar, não consegue vencer isso aí, né. E os transtornos de ansiedade, aí a gente pode dar alguns nomes, né, ou até citar alguns, né, mas você tem o transtorno de ansiedade generalizado, chamado TAG, né, você tem o transtorno de ansiedade associado ao medo, você tem ansiedade social, você tem o ataque de pânico, né, e aí a gente pode falar de outras coisas que a gente chama de comorbidade, né, você é muito ansioso, muito medo, e aí começam a aparecer os transtornos, síndrome do pânico, agorafobia e outros problemas assim, que estão muito relacionados aí com a ansiedade. Uma pergunta que já nos fizeram, né, aí, existem causas ou motivos para a ansiedade? Olha só, o Aaron Beck, psiquiatra norte-americano, né, e professor emérito no Departamento de Psiquiatria na Pensilvânia, pelo menos foi atualmente agora, não sei se ainda está lá, mas ele é chamado um dos pais da terapia cognitivo-comportamental. Veja bem, eu nem sou cognitivo-comportamental, minha linha é existencial humanista, é uma linha voltada mais para a filosofia, né, uma linha voltada mais para os comportamentos
pensados enquanto existência, né, para o aqui e agora, mas olha que ele diz o seguinte, né, ele vai falar o seguinte: existem estudos que apontam assim, não dá para identificar a causa específica, porque às vezes a pessoa está atrás da causa específica, mas ela pode lidar com esses comportamentos que são gerados. Comportamentos mudam, como eu falei. Se o cérebro existe plasticidade cerebral, a gente pode se readaptar. E a cognitivo mesmo, né? Como se assim, deixasse a causa para trás, como se ela não se importasse muito. Você pegaria a pessoa a partir daquele momento e trataria ela. Seria assim? Uma forma de tratamento? É uma forma de tratamento. Não que o passado não importa, né? Porque a psicanálise, por exemplo, ela está muito presa ao passado, né? Mas é muito mais o que eu faço com isso hoje, o que eu faço com isso agora. É claro que se você trata coisas que são lá de trás, essas coisas, histerias, neurose, elas se resolvem e o problema, né, some de repente, parece que some. Por quê? Porque se é fruto de um trauma específico, e esse trauma é entendido, esse trauma é refletido, esse trauma é posto para fora, né? Eu costumo repetir que a fala cura, né? Você vai realmente lidar melhor com a ansiedade, porque aí aquilo que era o gatilho já está desativado, pronto. Algo aconteceu no seu cérebro, né? Infelizmente, assim, não dá para filmar e ver isso acontecendo, né? Então, por isso talvez tão desacreditado, aí a gente só acredita na hora que já está passando mal. Você tem uma ideia, Débora? Eu tratei de uma criança de 7 anos, foi uma experiência muito legal. Ele vomitava para ir para a aula. Ele vomitava, chegava na porta da escola, ele passava mal até vomitar. Né? Aí o que você imagina? É a escola. Né? Só que eles mudaram de cidade, isso continuou acontecendo. Resumindo, para não também me prolongar nesse exemplo, a ausência do pai. O que aconteceu? Eles mudaram de cidade para que aquela criança pudesse, ou pelo menos acreditava-se, né, que esse pai estaria mais perto de casa, trabalharia mais perto de casa e estaria mais presente. Então, olha os desafetos, como que, não é que esse pai era mau, nem nada disso, tanto que foi show, foi um tratamento maravilhoso, em 6 meses a criança já estava legal, parou de vomitar, e isso eu encontrei fazendo um desenho com essa criança. Era uma criança muito inteligente, e eu fui tratando aquelas coisas que ele gostava, por exemplo, gostava de música popular brasileira, né? Influência dos pais, pra você ter uma ideia. 7 anos de idade. Aí eu peguei as letras das músicas que ele cantava, que ele gostava, e comecei a refletir com ele. E isso foi fazendo com que ele tivesse um novo entendimento daquilo que ele tinha como verdade na sua mente, que não era verdade. Esse pai o amava, esse pai o ama, né? Mas foi legal, porque eu chamei os pais, o pai entendeu, nossa, então tá bom. Passou a tentar lá no sábado, no domingo, né, e durante a semana ficar mais próximo desse filho, as coisas, né, aquela ansiedade parou de promover esse estresse, ele parou de vomitar, né, e aliás, ele era extremamente tímido e hoje, deslanchou, né. Então você vê como que o cérebro de uma criança se reprograma, nossa, se reprograma também, né, a gente só precisa acreditar nisso, né. Mas possíveis causas aí, além de um trauma assim, né, o imediatismo muito forte hoje, o excesso de tarefa acumulada, cobranças constantes de familiares, né, cobranças de colega de trabalho ou ambiente de trabalho que não está legal. Já tive casos clínicos assim, o cara ficou 1 ano comigo, só melhorou depois que ele mudou o setor de trabalho dele. Né? Quer dizer, não sou eu o profissional que vai falar para ele assim, cara, sai desse trabalho e vai para outro, não sou eu que pago a conta dele, né? Mas você tem que levar esse paciente a ele entender esse quadro todo, e a ele entender que, bom, meu colega se dá bem nesse setor, mas eu não dou. Eu preciso sair desse setor, eu preciso mudar, né? Às vezes até mudar do que faz,
né? O que faz na vida mesmo como profissional. Então, assim, são coisas que, né, as exigências de superiores, né? Eu tive uma cliente de um banco que, por causa daquela coisa de cumprir meta, adoeceu, ficou extremamente ansiosa e começou a entrar, inclusive, em síndrome do pânico e ter episódios bem sérios de pânico. Sim. Eu vou citar aqui, dentro do nosso tempo aí, alguns sinais, né, de que você pode estar realmente com uma ansiedade exacerbada demais, né? Ver perigo em tudo, né? Tudo. Pessoa superestima o risco, né? Ela é exagerada mesmo nas coisas, e aí ela tem dificuldade de ficar tranquila, e principalmente tranquila com aquilo que faz ela ficar com medo ou com ansiedade que gera o estresse, né? Lembrando lá dos dois lados da moeda. Então ele fica preocupado, por exemplo, ele vai no médico fazer um procedimento, né? Mas ele já está tão tenso, tão preocupado, que, por exemplo, você está indo no cardiologista, chega lá, a pressão está na altura, né? Exatamente. Por quê? Porque ele já vai, nossa, e se eu chegar lá, minha pressão estiver alta, nossa, o que ele vai falar? Olha só quantas inverdades a gente começa a criar, e aí, né, eu acho legal porque o Augusto Cury chama a ansiedade de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Olha que legal, ou seja, você acaba se tornando uma síndrome. Você pensa no médico, pensa na consulta, e está lá esperando, e aí começa a demorar, e aí a coisa vai, e aí o seu corpo reage, é claro que reage, você sente calor, você sente frio, você sente calafrio, sudorese demais, o coração vai parecer que está saindo pela boca, né? Por causa de uma simples consulta que você faz todo ano. Né? Então, essa preocupação excessiva, né, ou exagerada, na verdade, né, de coisas rotineiras, são sinais de ansiedade que você está entrando num transtorno realmente. Preocupação, né, além de excessiva, né, constante demais, ela não passa, né? Como eu falei no início, você pensar que tem que executar uma tarefa, isso é positivo, isso pode até te livrar, né, de um problema, né, seja qual for, né, mas isso trazer reações ruins ao seu corpo, à sua mente, isso te dá medo, realmente precisa investigar, né, ficar com medo que demais, aí seria por exemplo, ansiedade de forma ruim, né? Ansiedade ruim, ansiedade propriamente dita, ou já os transtornos, né? Mas sintomas físicos a gente pode citar aqui, né? Hoje mesmo ouvi de um cliente, né? Ele estava com enjoo, mas esse cliente meu, ele é muito ansioso, né? Então, por causa do enjoo, ele já ficou imaginando outra doença e outra doença. Então, assim, por causa do enjoo, porque ele é ansioso, ele já estava projetando mais aquilo, né? Dores de cabeça, taquicardia, tontura. Às vezes você está bem, está parado do nada, aquela tontura, e a labirintite. É por isso que quando o cliente meu fala assim, nossa, doutor, eu vou num outro médico porque eu estou achando que eu estou com labirintite. Você vai mesmo, tá certo. Vai lá, vai fazer o exame, não vai dar nada. Porque se der labirintite, até eu agradeço, entendeu? Eu vou falar, bom, esse cara tem labirintite, eu tenho que pensar melhor na linha que eu estava indo, de achando que era ansiedade, né? Então eu vou fazer um teste de personalidade, talvez um teste que vai aferir essa ansiedade, né? Então, são sinais aí. Sensação de engasgo, né? Também, tensão demais muscular, né? Sensação de falta de ar, tudo são sinais dessa ansiedade exacerbada, a ansiedade ruim, associada ao medo,
e que vão nos sabotar lá na frente, né? E aí, como já foi colocado aqui também, mas o que pode causar essa ansiedade? Embora seja difícil de você descrever o que pode especificamente, já existe, por exemplo, durante um ataque de pânico, você consegue identificar, por exemplo, por teste no cérebro, de que aquela pessoa sofreu um ataque de pânico. Um cérebro de uma pessoa em depressão, por exemplo, a foto dele não é igual da foto de um cérebro de uma pessoa que não tem depressão. Então, isso é uma prova científica do que a depressão e a ansiedade faz na nossa cabeça, né? Só que tudo isso é muito subjetivo. Aí o cara estuda, fala um negócio desse, a pessoa só acha, não, só estou tendo um calafrio de vez em quando, não, só tenho umas tonturas de vez em quando. E às vezes já está entrando, né, num transtorno de ansiedade mesmo, né? Então, assim, explicar a causa em si não é necessariamente a nossa tarefa, né? Nossa tarefa é tratar o problema, né? Por quê? Porque cada pessoa é um ser individual. Sim. Né? E assim, eu já vou entrando em umas perguntas que acho que vai até já me que você ia falar se ela tem cura ou não, né? Uma das perguntas aqui já feitas é se a gente tem o poder de dominar a ansiedade e se livrar dela para sempre, deixar de ser ansioso, uma pessoa extremamente ansiosa, é possível? Veja bem, não há apontamentos de cura, é uma triste notícia que eu trago. O ansioso, ele aprende a lidar consigo mesmo. Olha que coisa, né? É assim como o médico chega e fala, você está diabético, vai ter que tomar o remédio para a vida. Mas então, se eu estou medicado para ansiedade, eu vou parar de medicar? Sim, pode, né? Por quê? Porque você vai aprender a controlar, você vai aprender a dar respostas diferentes daquela que o seu cérebro está treinado a dizer para você, né? Então, nesse sentido, sim, a cura, mas não é algo que vai sumir da minha vida e que eu nunca mais vou precisar lidar com isso. Pensei como na sua área, quer dizer, eu era gordo, emagreci, estou super saudável, agora estou fazendo meus exercícios e tal. Posso voltar a comer à vontade? Não, né? Tem que viver em tratamento, seria isso, né? É o que acontece com doenças autoimunes, né? Que a gente fala que não tem cura, mas tem a remissão. E a remissão só acontece se eu viver cuidando daquilo. Um pouquinho que eu deslizo, pode ser que tenha... Pode ser, né? Que não vai acontecer nada, mas pode ser que dê muito errado também, né? Exatamente. Então, assim... Por exemplo, se o grande gatilho, eu sou uma pessoa ansiosa, mas o grande gatilho é um trauma, né? Então, ser ansioso é uma coisa, não é o trauma necessariamente que causou a ansiedade. O trauma causou alguns problemas, né? Uma maneira diferente do cérebro agir, né? Diante de alguma coisa, ele dá uma resposta diferente. Uma vez que eu resolvi o meu problema do trauma, eu resolvi o gatilho. Então, aí parece que a ansiedade, agora eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Gente, o ansioso, ele está lá deitado, calminho, calminho, na rede dele, no sábado à tarde, e o coração... Entendeu? As pessoas também confundem o ansioso com aquela pessoa agitada, que quer resolver tudo, que faz tudo. Claro, essa pessoa pode também ser ansiosa, mas a ansiedade não tem a ver com fazer as coisas rapidamente. Ela pode te levar a fazer as coisas muito apressadamente, muito descoordenadas e faz com que você não seja muito assertivo, né? Então, ela gera uma série de problemas, né? Mas, então, por exemplo, um trauma pode fazer com que gere um transtorno? Pode. Mas também, uma vez resolvido, né, aquela questão com o trauma, um casamento desfeito, um emprego muito bom que a pessoa perdeu e aquilo traumatizou ela, né? Doenças físicas, né, cardiovasculares e tireoidismo, né, problemas respiratórios, dores crônicas, né, tudo fomentam a ansiedade. Fibromialgia, por exemplo,
né? Pensa comigo, quem tem fibromialgia, né? Inflamação, os nervos, fica tudo, o corpo fica dolorido, você não pode encostar. Essa pessoa precisa cuidar demais da imunidade dela, né? Porque fibromialgia, imunidade baixa, ela já abaixa a imunidade, já tem isso, né? Agora, o que abaixa a imunidade? Estresse demais. E aí, lá no início, voltar no início da nossa live aqui, o que fomenta o estresse? Medo e ansiedade. E ansiedade. Os dois lados da moeda. Né? Medo e ansiedade fomenta o estresse demais e que eu não dou conta age no meu corpo, manda composto químico para o sangue, coisas ruins que não são boas, e aí não há mais aquele equilíbrio normal do estresse que vai e volta, né? A ideia do estresse seria uma outra live aí, mas o estresse é o elástico. Então, assim, olha como uma coisa está ligada à outra. Pessoa ansiosa demais, ela pode ter imunidade baixa. Tá. E aí, ó, duas perguntas relacionadas. Se tem como essa pessoa muito acelerada desacelerar a mente e se é possível a gente anular esses gatilhos que você falou com terapia para tentar resolver. Sim, com terapia, sim. Olha só, o psicólogo não é Deus, ele pode ser psicanalista, ele pode ser, né, existencial humanista, ele pode trabalhar com gestalt terapia, ele pode trabalhar, mas veja bem, ele vai te ajudar na linha que ele tem e dentro dessas possibilidades. Pode ser que não dê certo, né? Geralmente, assim, na minha experiência, esses anos todos que eu estou na psicologia, eu já vi gente saindo de síndrome do pânico. O dia que essa pessoa contou para um psiquiatra, um neuropsicólogo, desculpa, que ele tinha saído da síndrome do pânico tratando comigo, não é me engrandecendo de nada, porque a gente fez junto um bom trabalho, né? Falei, mas você não usou medicação nenhuma? Falei, não. Mas quem foi seu psicólogo? Falei, foi o Conrado. Nossa, que bom, porque geralmente síndrome do pânico a gente consegue só com medicação. E aquela pessoa tinha ataques, assim, crises terríveis, por exemplo, lugares fechados, né? Então, para ela viajar 1h30, 2 horas dentro de um carro, mesmo estando no ar-condicionado, ela, inclusive, chegou a ter uma crise dentro de um carro, né? Ficou sem graça, pediu para as pessoas, eu posso abrir aqui o vidro, eu estou passando mal, ela não quis falar que era síndrome do pânico, ela tinha síndrome do pânico, então, assim, tem jeito com terapia? Tem, o problema é que as pessoas não querem pagar o preço de ter que esperar, de ter que ter paciência, de ver aquilo acontecendo na sua vida. Pagar o preço que eu falo nesse sentido mesmo, às vezes até financeiro, porque a pessoa é capaz de sair numa noite, gasta R$300, mas não quer investir nisso, num nutricionista, né, num nutrólogo, num psicólogo, em profissionais que podem ajudar ela a sair daquilo, né. Aprendizado de criança, psicopedagogo, né? Você vai, invista. Agora, não muda de hoje para amanhã, não é assim. Nem a medicação faz isso. Tratamentos medicamentosos é no mínimo 6, 8 meses a 1 ano, no mínimo, para depois começar o desmame, começar a retirar quando a pessoa consegue tirar a medicação. Eu não travo cliente, não. Se precisa de medicação, eu indico para o psiquiatra, né? Agora, a medicação mascara. E porque a gente... E assim, é que a gente acha que um pouco também que hoje em dia dessa onda naturalista, né? De que medicamento de tudo é ruim, mas às vezes é extremamente necessário, né? E vai ser bom até para ajudar, às vezes, no tratamento, né? Talvez uma medicação aí para desacelerar um pouco a pessoa. Tomar uma medicação, vai desacelerar, e aí ela vai conseguir começar a pensar melhor nas suas ações e nas consequências dessas ações, né? Essa é uma maneira bem comum, porque você controlar essa coisa de estar ali medicado, né, e sabendo que precisa. Eu tive uma cliente uma vez
que ela já chegou no consultório falando assim, se você for me indicar medicação, eu já vou embora. Eu falei assim, não, primeiro que eu não posso, eu sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou neurologista, quem vai fazer isso é o médico, psiquiatra, neurologista. Eu posso até conhecer um pouco, saber onde que aquela medicação atua, mas não é o meu papel. E aí de cara, eu já tive ali, né, quer dizer, se esse cliente precisar tomar medicação e eu reconhecer e ver que ele precisa, vai ser algo difícil. Aí, desde o início, eu já comecei a... Ela estava comigo há um tempo, começou a tomar medicação, não foi para ansiedade, foi para depressão, 15 dias já estava tudo bem equilibrado, terminou a terapia, joia, legal, hoje agradece muito a Deus, agradece a mim o tempo todo, não, graças ao trabalho que a gente fez aí, eu entendi que eu precisava, não tinha jeito, eu precisava e acabou, né? É que as pessoas já associam, as pessoas não, a gente, né? O leigo, principalmente, ele já associa medicação com aquele sujeito babando, né? Que não faz nada direito porque tá medicado, né? TDAH... não quer tomar remédio tarja preta, né? Que é um preconceito enorme, né? E às vezes não... Medicação, às vezes, é para corrigir alguma coisa que está em falta no corpo, né? E se você não repor, você não vai conseguir dar continuidade, até dentro da minha área também, né? Às vezes as pessoas têm medo muito da necessidade, né? De usar algum medicamento, tudo, mas é extremamente necessário, né? Dá para a gente trabalhar bastante, tem, né? Falando um pouquinho só da nutrição aí, dá para a gente não precisar da medicação, né? Com hábitos, com mudança de hábitos, com inclusão de algumas coisas, mas às vezes é necessário, né? Aqui uma pergunta. Conrado, qual... Oi. Não, aqui está perguntando o tempo médio de um tratamento. Ixi, também é outra coisa que não dá para prever. Você vê, essa criança aí... Ansiedade nessa pergunta, né? Ele quer fazer 4 sessões e resolver 20 anos em 4 sessões, né? Impossível, né? Existe até hoje uma terapia que chama terapia breve, que é, por exemplo, você pega uma criança igual essa, de 6, 7 anos de idade, a criança não reflete como reflete o adulto, né? A criança, você trata ela com terapia, brincando, desenhando, trazendo coisas afins a ela, né? Então, assim, em média, eu colocaria assim, uns 6 meses, pelo menos, para você ter um resultado legal. Agora, tem pessoas que já no início, já começam a perceber mudanças nela mesma, mudanças, aquele gatilho que fazia ela gritar, por exemplo, com outro, opa, ele põe um pensamento diferente no lugar, e antes dele gritar, ele consegue já pensar, opa, já mudou, já está fazendo efeito, né? E eu ia falar o quanto que, assim, a alimentação ajuda nessas questões emocionais, porque a alimentação produz serotonina, dopamina, noradrenalina, neurotransmissores extremamente importantes para a saúde mental. Agora, pensa um ansioso demais, ele pode estar sem serotonina no sangue, no cérebro. Sem serotonina, você está ali tratando, a serotonina vai se refazendo no corpo. Agora, uma boa alimentação, eu costumo falar que terapia é um leque de coisas, boa alimentação, exercício físico, boas leituras, boas companhias, é uma série de coisas, e às vezes mudanças radicais, igual eu falei. E aí eu vou pegar um gancho de uma pergunta aqui, ó, se criação de hábitos ajuda a combater a ansiedade, e se aí você indica hábitos, né? Tem alguma dica aí para as pessoas de como construir esse caminho? Tem, por exemplo, toda cidade tem aquele canto mais bonito, né? Qual foi a última vez que você foi lá? Porque está tá fechado. Oi? Não, tá fechado. Agora, mas nem se tivesse... Não, mas nem se tivesse aberto, a gente iria. Exato, seria um outro foco, né? Mas tem lugares que você pode ir, ficar com o carro parado, né? Ou ficar lá de bicicleta parado, observando.
O contato com a natureza, para você ter uma ideia, ele produz hormônio bom. Por exemplo, o de GABA, que é um dos hormônios da alegria. Então, tem como mudança de hábito? Tem, né? Como eu falei, tem mãe que só corrige o filho gritando. E aí não sabe por que o filho grita, o filho chora, o filho faz birra. Gente, se você está dando a ele como é que tem que agir, como é que você quer que ele haja diferente? Né? Então, se você muda um hábito aí, você vai mudar esse hábito na criança que vai, né, de repente, até te ajudar como pai, como mãe, né? E você não sabe por que está tão nervoso, está tão irritadíssimo, está tão ansioso. Mudança de hábito, sim. Agora, hábito é mudança de comportamento, né? E não é de uma hora para outra. Lembra das 325, os 325 degraus lá. Tem outra pergunta aí? E aí, só fazendo um gancho em relação a isso, é que a gente tem, você pode falar isso muito melhor que eu, mas a gente adora transferir uma responsabilidade, né? Por exemplo, você citou o GABA aí, citou serotonina, muita gente chega para mim falando, eu queria tomar um suplemento para isso, você conhece, acha? Sendo que às vezes atitudes simples a gente consegue transformar e resolver muitos problemas, mas depende da gente. Eu até brinquei esses dias aí, né? Fiz um post sobre mastigação. O quanto que mastigar devagar resolve muitos problemas, né? Resolve questões assim de esofagite, de gastrite. Você tem várias coisas lá. Mas é uma coisa que depende da gente. E tem gente que vai querer um suplemento, né? Para resolver uma questão que eu que tenho que resolver, né? Então, acho que aí entra um pouquinho também a gente querer, né, tomar a decisão de ter as rédeas, né? A pessoa pode, por exemplo, entrar no nutricionista, no psicólogo e achar que é ele que vai resolver. Só que o problema é que sou eu que vai resolver, né? Se o seu psicólogo, você está entrando na sala e ele está falando, faz isso, faz aquilo outro, ele não é um bom profissional. Ele te dá direção. Olha aqui, ó, você tem esse ponto A, você tem esse ponto B, você tem esse ponto C. No aconselhamento, a gente faz isso, né? Ó, você tem esses dois caminhos aqui, mas eu faria aqui, ó. E é claro, se a pessoa já está com você há muito tempo, se já existe uma empatia boa, você vai falar para ele, não é um bom caminho, mas a escolha é sua, né? E uma frase que eu gosto muito, decidir, escolher, tem consequências, boas e ruins, mas não escolher também. Então, se eu quero passar isso, eu culpar o meu profissional porque não dá certo o que eu estou fazendo, mas será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou pensando? A gente nem sempre, né? A gente não é bom nisso, é um exercício, a gente pensar as questões da nossa personalidade, se o que eu faço é legal, se não é legal. A gente tem dificuldade nisso. Deixa eu te falar, nosso tempo está acabando. Aí eu queria, assim, que o pessoal está pedindo outra live aqui para a gente continuar. A gente pode marcar, porque esse assunto dá para a gente ficar aí um tempão conversando. Mas eu queria, assim, que você deixasse 2 perguntas para a gente refletir sobre isso, para a gente, né, encontrar aí, ver se a gente está ansioso, o que a gente precisa melhorar. Então, o que você tem para a gente? Para a gente refletir, até pensando aí, porque o tema também foi autossabotagem, né? A gente pode até marcar uma live depois, só para falar sobre isso, porque a gente falou pouco, né? E aprofundar um pouco mais, a gente pode marcar um outro momento para a gente conversar sobre isso, mas pode falar. Você pergunte para você se você procrastina demais. Você empurra com a barriga. Porque se você faz isso em pequeniníssimas coisas, pequenas mesmo, deixa para depois eu limpo, depois eu arrumo essa gaveta, depois, é muito possível que você faça isso com você. Então, pensa nisso, eu procrastino demais, eu jogo demais para frente,
né? E uma outra coisa eu acho que seria legal é a gente pensar assim, o que eu tenho feito para produzir essas coisas, né? Os jovens estão aí, por exemplo, se acabando nas redes sociais, né? Claro, não dá para fugir disso, não. Mas já existem pesquisas comprovando que 3 horas jogando já produz problemas no cérebro, né? Então, assim, o que eu faço repetidamente demais e que eu não percebo, né? Então, se eu faço demais e não tem boas consequências, é porque talvez aquilo não seja bom, né? E nem todos nós têm consciência legal daquilo que faz. Não são uma e nem foram 10 vezes que eu encontrei na clínica, do tipo, o cara tá perguntando logo no início, aí você pergunta para ele, aliás, mas você acha que você é ansioso? Não, sou ansioso, não, eu sou um cara tranquilo e tal. Aí lá no meio da terapia você fala assim, ele contando as coisas e tal, aí você fala assim, mas você não disse que não era ansioso lá no início da terapia? Aí o sujeito faz assim na cadeira ainda, até chega para trás assim, né? Aí fala assim, nossa, é verdade, então eu sou mesmo, né? Então, sério, esse é o primeiro passo, né? Então, autoconhecimento vai te ajudar legal, porque aí você sabe, às vezes você já sabe qual é o gatilho, você já sabe aquilo que não pode fazer, você não sabe que não pode, você vai lá se provocar, né? Ficar instigando a você mesmo. A gente é muito frágil em ser firme, né, num propósito, por exemplo, de emagrecer, né, em ser firme num propósito, em não repetir coisas ruins, né? Por que eu faço como eu faço? Autoconhecimento vai te ajudar nisso, com certeza, né? Agora, a gente falou aí, né, o tempo vai embora e aí a gente tem que conversar mais mesmo sobre essas coisas, né? Sim, a gente já deixa marcado aqui e aí a gente lança depois, tá? Tem até algumas outras perguntas que não vai dar para responder. Qualquer coisa, depois a gente faz um tempinho só de perguntas e respostas. Mas eu anotei tudo aqui. Quer fazer alguma só para o povo pensar? Pergunta? Faz umas que foi feita aqui? Só para pôr o povo para pensar. Tá. Uma é se o medo pode desencadear pânico, tá? E a outra, se, por exemplo, assim, nessa parte de tratamento, se a meditação guiada, que hoje está muito em alta, se você tem um pensamento a respeito disso. Sobre a pessoa, né, se voltar para si mesma e qual é a sua opinião sobre isso. Vai fechar em 10 segundos. Eu acho que a gente pode encerrar para eu tentar salvar a live.